Tortura psicológica. Os narcisistas torturam psicologicamente as suas vítimas. O narcisista mais comum, do qual eu venho falando aqui no canal, é o narcisista oculto. É o narcisista que finge amizade para em seguida abusar das suas vítimas. Mas existe um outro tipo de narcisista também, que é o narcisista perverso. O narcisista perverso, ele não passa de amiguinho para vítima, não. Ele deixa bem claro, através do abuso físico e até mesmo sexual, muitas vezes, de que a vítima não tem um amiguinho, não. Ela tem um inimigo mesmo. A preocupação desse tipo de narcisista, assim como do narcisista oculto, é apenas aparentar socialmente o quê? Bondade. Socialmente ele aparenta bondade porque vamos imaginar o seguinte, uma família narcisista criando os filhos. Se o narcisista perverso ou mesmo o oculto não aparentar socialmente essa aura aí, né? Se ele não tiver essa aura de bondade, ele pode vir a perder a guarda, o poder familiar sobre os filhos. E daí o narcisista ficaria sem o seu suprimento, ficaria sem a sua fonte de energia, que são as vítimas. Ai, ai. Nem todo narcisista, portanto, abusa física e sexualmente das suas vítimas, mas alguns abusam sim. Às vezes, inclusive assim, mulheres adultas, às vezes são espancadas pela mãe narcisista, muito comum. Infelizmente, muito comum acontecer isso. E também tem a questão de que nem sempre o narcisista abusa sexualmente das suas vítimas, mas pode acontecer o seguinte, o narcisista vir a facilitar, permitir que terceiros abusem das vítimas sexualmente. A tortura psicológica pela qual a vítima passa, parece não ter fim. A vítima, ela não vê término para aquele sofrimento. Por isso é tão comum as vítimas pensarem em suicídio. Até mesmo o narcisista chega a ameaçar as vítimas, dizer que aquilo nunca vai terminar. Eu tenho um narcisista que eu tinha uns 18, 19 anos, falava isso pra mim. Quando eu morrer, vou ser seu mentor espiritual. Ai! Naquela idade eu só chorava. Eu era totalmente assim, descontrolada emocionalmente. Ia chorar. Porque, olha só, o narcisista não só posa de vítima quando eu morrer, já causa aquela má impressão na vítima, já joga umas bombas de negatividade em cima da vítima e vem com este papo aí de que ainda por cima vai virar mentor espiritual, vai virar uma assombração, né? Já foi um encosto vivo, já foi um encosto em vida e quer continuar a carreira depois
voz de morto. Ai, gente, quem sabe é Deus. Vamos entregar para Deus. Não vamos nos impressionar com as bobagens que narcisistas falam. Mas naquela época eu acreditava em narcisista. E as vítimas acreditam mesmo em narcisistas. A vítima, ela sempre acredita que o problema é ela. Ela nem desconfia, enquanto ela não descobre, não entende, não aceita o narcisismo alheio, a vítima pensa que o problema é ela. Ela acredita que o problema é ela, que ela mereça aquele sofrimento pelo qual ela está passando, porque afinal de contas ela é muito má. O narcisista faz com que a vítima acredite nisso, que ela é uma pessoa muito má. Ai, ai. Bom, a tortura psicológica, ela ocorre dependendo da proximidade entre vítima e narcisista. Por exemplo, no caso das famílias, essa tortura ela pode ocorrer 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias ao ano, durante anos e 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 anos a fio. Por isso mesmo a vítima acredita que aquele sofrimento não vai terminar nunca. E ela cogita suicídio sim, diariamente, durante um bom tempo. Até ela descobrir o narcisismo na vida dela, ela vai pensar em suicídio sim. Exemplo de tortura psicológica. O narcisista conseguiu isolar a vítima. Ela perdeu seus amigos, perdeu namorado, marido, seja lá quem mais for. Que fizesse parte ali do círculo de amizades da vítima. O que o narcisista fala? O que ele faz? Tortura psicologicamente a vítima. Vem o narcisista como quem não quer nada e solta frases do tipo: ai, hoje é sábado, por que você não liga para os seus amigos para combinar um passeio por aí? O narcisista sabe que o que ele fez foi errado, que ele isolou a vítima, que a vítima está sozinha, e fica falando esse tipo de coisa na cabeça dela. Aí, do nada, vem o narcisista de novo. Nossa, você não telefona para os seus amigos, você abandona os seus amigos. Quando na verdade, quem está abandonada é a vítima. Chega um momento que a vítima explode e se irrita, fala um monte ao narcisista. Aí, ora ele vai posar de vítima, ora ele vai comprar briga e vai dizer que a vítima tem cara de chuchu, que a vítima afasta todas as pessoas dela. E a vítima confusa, muitas vezes, acredita. Então ela se sente pior do que já estava antes de começar o conflito verbal com o narcisista. Que se não tomar cuidado, acaba virando conflito físico. Pode acabar acontecendo. Por isso eu me referi a um ou dois vídeos, que a vítima
Mas chega um momento que a vítima tem que se afastar do narcisista. E a situação começa a ficar perigosa, tanto para a vítima quanto para o narcisista. Malefícios da tortura psicológica. A vítima, ela está sendo sugada energeticamente, então a saúde dela começa a se deteriorar. Não só a saúde mental, mas também a saúde física. Hoje está comprovado que a mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. Como a vítima sofre tortura psicológica ou física, um vai influenciar no outro. É muito comum as vítimas, por exemplo, desenvolverem... Aliás, vou começar pelo início. Crianças criadas por narcisistas. Todas essas crianças desenvolvem síndrome de Estocolmo, porque ou elas ficam amiguinhas, ou elas respeitam, ou elas agradam ao narcisista, ou se elas se decidirem se rebelar e fazer a vontade própria, em vez de fazer a vontade do narcisista, essas crianças podem vir a sofrer represálias seríssimas e passarem a correr risco de morte, por exemplo. Atualmente anda muito comum. Mas não dá para afirmar que sejam narcisistas, até porque eu não sou psicóloga para fechar diagnóstico, não conheço o caso a fundo, mas é muito estranho. Muitos pais, padrasto, madrasta, mãe, pai, os criadores, de um modo geral, das crianças estão perdendo a paciência com essas crianças. Às vezes bebês arremessam bebês à distância. Enfim, não dá para afirmar que isso é narcisismo, mas a gente precisa... Eu desconfio. A gente precisa não, eu desconfio um pouco das coisas. Então, síndrome de Estocolmo, muito comum entre as crianças, filhas de narcisistas. Depressão, as vítimas se tornam pessoas muito tristes, muito infelizes, em razão do abuso narcisista. Então, muitos sofrem de depressão. Ansiedade, muito comum entre as vítimas de abuso narcisista. Quando é que vai ser o próximo abuso? Então a vítima já fica ali. Quando vai ser o próximo? Ela já fica esperando o próximo. Então ela se torna uma pessoa muito ansiosa. Às vezes essa ansiedade vai acompanhá-la pelo resto da vida. Câncer, sei de vítima que desenvolveu câncer em razão de mágoa, por não perdoar o abusador narcisista. Acidentes. Comum também entre as vítimas. Causa de acidente é raiva acumulada. Eu já me envolvi em acidente, quase morri aos 21 anos de idade, em razão de um abuso narcisista muito intenso por inúmeras pessoas. Foi na época que eu tive gripe. Abuso muito intenso. Aí depois de um ano desse abuso por inúmeras pessoas, eu acabei me envolvendo num acidente automobilístico. Capotei o carro dentro de um açude e o cinto emperrou, o cinto de segurança não soltava. Foi por Deus. Abuso narcisista, gente.
muito sério. Outra situação envolvendo abuso narcisista outra doença envolvendo abuso narcisista é síndrome do pânico, porque as vítimas se anulam demais para fazer a vontade do narcisista. Eu vou gravar um áudio mais pra frente de um livro da Louise Hay. Se eu não me engano, o nome do livro é Você Pode Curar Sua Vida, no qual ela relaciona as doenças, as causas emocionais das doenças e as respectivas doenças. Vale a pena ler esse livro, vale a pena disponibilizá-lo aqui no canal, e eu o